Você provavelmente já ouviu isso alguma vez. Antes do jogo, nada de sexo. É regra, é tradição, é quase sagrado no futebol. Técnicos cobram, concentrações proíbem e jogadores que descumprem viram alvo de superstição coletiva durante décadas. Preparadores físicos, comissões técnicas e torcedores ao redor do mundo repetiram a mesma sentença com a mesma certeza: sexo antes da partida drena energia, compromete foco, enfraquece as pernas. E você nunca questionou isso, mas há um detalhe que ninguém te contou. O maior jogador que já pisou em um campo de futebol, o homem que ganhou 3 Copas do Mundo e marcou mais de 1000 gols em toda a carreira, nunca parou. Nunca se absteve. Nunca abriu mão disso, nem na véspera dos jogos mais importantes de sua vida. Pelé disse isso publicamente, sem rodeios, sem vergonha. Nunca suspendi a atividade sexual com minha esposa. Antes de um jogo, o maior de todos descartava abertamente a crença que até hoje comanda vestiários pelo mundo inteiro. Então, surge a pergunta que você ainda não fez. E se a ciência concordar com Pelé e não com os técnicos? Para entender de onde veio essa crença, você precisa voltar cerca de 2500 anos. Os gregos antigos acreditavam que o esperma era derivado direto do espírito vital do homem, uma espécie de energia primordial. Gastar esse espírito antes de uma batalha significava chegar mais fraco. Essa ideia não ficou na Grécia. Ela sobreviveu séculos, atravessou continentes e entrou nos vestiários do futebol moderno, sem nenhuma revisão científica. Muhammad Ali era um dos maiores defensores dessa teoria. 6 semanas de abstinência antes de cada combate. Ele acreditava que o sexo roubava o que chamava de energia selvagem, aquela combustão que tornava seus socos mais rápidos, sua mente mais afiada, e ele era o melhor do mundo. Parecia prova suficiente, certo? Mas ali também era supersticioso com dezenas de outras coisas. Dormia em posições específicas. Tinha rituais de aquecimento imutáveis. Não comia determinados alimentos. A abstinência sexual era mais uma peça de um sistema de crenças gigantesco. E nunca ninguém conseguiu separar qual parte realmente funcionava. Em 1995, o médico Ian Chirier, da Universidade McGill, em Montreal, decidiu encerrar o debate de uma vez. Ele revisou toda a literatura científica disponível sobre sexo e performance atlética e publicou os resultados no Clinical Journal of Sports Medicine. A conclusão foi direta. Não há nenhuma evidência de que o sexo antes de uma competição prejudica a performance. O consumo energético de uma relação sexual equivale a subir 2 lances de escada. Para um atleta de elite que treina 30 horas por semana, isso é ruído estatístico. O coração acelera, mas volta ao ritmo normal em minutos. Nenhum músculo importante entra em fadiga. O cortisol não dispara. A testosterona não cai. Chirier foi além. Ele identificou que em alguns perfis de atletas, o sexo pode até aumentar os níveis de testosterona nas horas seguintes, o que, em teoria, poderia melhorar aspectos da agressividade competitiva. Não em todos, mas em alguns, o efeito era o oposto do que o mito propagava. Então, o que realmente impacta a performance de um atleta na véspera de um jogo? Sono, qualidade e quantidade de sono. E é aqui que o mito se complica de forma interessante, porque o sexo em si não prejudica o sono. O que pode prejudicar é o que frequentemente acompanha o sexo: bebida, noite prolongada, desgaste emocional, perturbação da rotina. O problema nunca foi o ato, era o contexto. Existe ainda o princípio do invertido, uma das ideias mais importantes da psicologia esportiva. Cada atleta tem um nível ideal de ativação mental para melhor performance. Pouca adrenalina, letargia. Muita paralisia por ansiedade. O sexo, para certos perfis, pode ser exatamente o mecanismo que calibra esse equilíbrio. Reduz a ansiedade pré-jogo, sem diminuir o foco competitivo. Agora olha o que é a história real do futebol fez com esse debate. Copa do Mundo de 2002, Felipão reuniu a seleção brasileira por 53 dias em concentração. A proibição de sexo era total, até que surgiu a polêmica dos kits para adultos. E o atacante Edilson, sem papas na língua, disse publicamente que compraria uma boneca inflável se continuasse proibido. Felipão
cedeu, permitiu relações após as partidas, com moderação. O Brasil venceu os 7 jogos e foi pentacampeão. Agora, o outro lado. Eurocopa de 2021. Didier Deschamps impôs abstinência sexual total aos jogadores da França, sem visitas de esposas, sem namoradas, com vigilância ativa. A França era a favorita, tinha o melhor elenco do torneio e foi eliminada nos pênaltis pela Suíça nas oitavas de final. Antes disso, Copa de 1974, a seleção holandesa de Johan Cruyff quebrou todos os tabus. Os jogadores mantinham relações com companheiras entre os jogos, sem restrições impostas pela comissão técnica. A Holanda chegou à final e apresentou o futebol total mais admirado da história do esporte. E Ronaldinho, um dos jogadores mais geniais e livres que o futebol já produziu, declarou que nunca se preocupou com abstinência. Sua exuberância em campo não tinha contradição com a vida que levava fora dele. Quem assistia Ronaldinho percebia um jogador que parecia se divertir mais do que qualquer outro. E talvez isso não fosse coincidência. Os dados não formam uma linha reta. Não existe um padrão. O que existe é evidência suficiente para questionar a crença que foi repassada de geração em geração como verdade absoluta. Mas aqui está o ponto que vai te incomodar de verdade. Você não acreditava nesse mito porque alguém te mostrou os dados. Você acreditava porque todos ao redor acreditavam, porque parecia fazer sentido, porque combinava com uma ideia mais antiga, mais funda, a de que disciplina exige sacrifício, que performance exige renúncia, que para vencer você precisa abrir mão de alguma coisa boa. A superstição esportiva funciona assim. Não é sobre eficácia, é sobre controle. Quando você não pode controlar o resultado, quando a pressão máxima, quando o jogo pode acabar com tudo ou construir tudo, o ser humano cria rituais. E os rituais funcionam não porque mudam a realidade física, mas porque mudam o estado mental de quem os pratica. O efeito placebo no esporte não é fraqueza, é neurologia. Deschamps proibiu o sexo não porque tinha dados, tinha crença. E a crença afetava sua postura, sua rigidez, a mensagem que passava para o grupo. Os jogadores percebiam. A tensão aumentava. E a tensão descontrolada destrói performance. Isso sim, a ciência prova sem margem de dúvida. A pergunta real nunca foi se sexo antes do jogo prejudica um atleta. A pergunta real é: quantas outras crenças você carrega com a mesma certeza, sem nunca ter pedido uma segunda opinião à ciência? Pelé não precisava proibir nada de si mesmo para ser o maior. Ali precisava de suas 6 semanas de silêncio para encontrar o que já estava dentro dele. 2 atletas lendários. 2 caminhos opostos, e o que eles tinham em comum não era a rotina, era a convicção absoluta de que o que faziam funcionava. No fundo, talvez a performance não comece nas pernas. Comece na história que você conta para si mesmo sobre quem você precisa ser para ganhar. E essa história, diferente do que os técnicos pensam, é a única coisa que só você pode escrever.